Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência em nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 349 e vamos seguir a partir de Miqueias, capítulo 1, que diz o seguinte: A palavra do Senhor que veio a Miqueias, de Moresete, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra e todos os que nela habitam. Que o soberano Senhor testemunhe contra vocês, o Senhor, desde o seu santo templo. O julgamento de Samaria e de Jerusalém. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, como a cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como água derramada em uma encosta. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados do povo de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o santuário local de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale, e porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens. Visto que o que ela ajuntou foi como ganho da prostituição, como o salário da prostituição tornará a ser usado. O lamento do profeta. Por causa disso, chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como chacal e gemerei como filhote de coruja, pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Não contem isso em Gate, nem chorem. Habitantes de Bet-Ofra, revolvam-se no pó. Saiam nus e cobertos de vergonha, vocês que moram em Safir. Os habitantes de Zaanã não sairão da sua cidade. Bet-Ezel está em prantos, foi-lhe tirada a proteção. Os que vivem em Marote se contorcem de dor, aguardando alívio, porque a desgraça veio da parte do Senhor, até as portas de Jerusalém. Habitantes de Lax, atrelem as parelhas de cavalos das carruagens. Vocês foram o início do pecado da filha de Sião, pois as transgressões de Israel foram encontradas com vocês. Por isso, vocês darão presentes de despedida a Moresete Gate. As casas de Aquzibe se revelarão enganosas aos reis de Israel. Trarei um conquistador contra vocês, que vivem em Maressa. A glória de Israel chegará a Adulão. Rapem a cabeça em pranto, por causa dos filhos nos quais vocês tanto se alegram. Fiquem calvos como a águia, pois eles serão tirados de vocês e levados para o exílio. Miqueias capítulo 2. O castigo dos opressores. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal na cama. Quando alvorece, eles os executam, porque isso podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Oprimem um homem e a sua família, a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra esta nação uma desgraça, da qual vocês não poderão livrar-se. Vocês deixarão de andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele dia vocês serão ridicularizados. Eles zombarão de vocês com esta triste canção. Estamos totalmente arruinados. A propriedade do meu povo foi dividida. Ele tirou-a de mim. Entregou a traidores as nossas terras. Portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio. Falsos profetas. Não preguem, dizem os seus profetas. Não preguem acerca dessas coisas. A humilhação não nos alcançará. Ó descendência de Jacó, é isto que está sendo falado. O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? As minhas palavras fazem bem àqueles cujos caminhos são retos, mas ultimamente o meu povo se levantou como meu inimigo. Além da túnica, arrancam a capa, daqueles que passam confiantes como quem volta da guerra. Vocês expulsam as mulheres do meu povo, dos seus lares agradáveis.
Vocês removem dos filhos delas a minha dignidade para sempre. Levantem-se, vão embora. Este não é o lugar de descanso, pois ele está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. Se um mentiroso e enganador vier e disser: Eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. Promessa de livramento. Vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas em um aprisco, como um rebanho em uma pastagem. Haverá ruído de grande multidão. Aquele que abre o caminho irá adiante deles. Eles passarão pela porta e sairão. O seu rei passará à frente. Sim, o Senhor os guiará. Miqueias capítulo 3. Repreensão aos líderes e aos profetas. Então eu disse: Ouçam, vocês que são chefes de Jacó, governantes do povo de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, vocês que odeiam o bem e amam o mal, que arrancam a pele do meu povo e a carne que envolve os seus ossos. Vocês que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para panela, como carne no meio de um caldeirão. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo esconderá deles o rosto, por causa do mal que praticaram. Assim diz o Senhor: aos profetas que fazem o meu povo se desviar e que, quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas declaram guerra contra quem não lhes enche a boca. Por isso a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá para os profetas, e sobre eles o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados, os adivinhos constrangidos. Todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas, quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouçam isso, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes do povo de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Os seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando a lucro, e os seus profetas adivinham em troca de prata. Ainda se apoiam no Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos sobrevirá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um amontoado de entulho, e o monte do templo um matagal. Miqueias capítulo 4. O monte do Senhor. Nos dias que virão, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas, e as nações correrão para ele. Muitas nações virão, dizendo: Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão enxadas, e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o espantará. Pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. O plano do Senhor. Naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligi. Farei dos que tropeçam um remanescente, e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, daquele dia em diante para sempre. Quanto a você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da filha de Sião, o antigo domínio será restaurado a você. A realeza voltará para a filha de Jerusalém. Agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei? O seu conselheiro morreu para que a dor seja tão forte para você como a de uma mulher em trabalho de parto? Contorça-se em agonia, ó povo da filha de Sião, como a mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar a sua cidade para habitar em campo aberto.
Você irá para a Babilônia e ali será liberta. Ali, o Senhor a resgatará do poder dos seus inimigos. Mas agora muitas nações estão reunidas contra você. Elas dizem que Sião seja profanada e que isso aconteça diante dos nossos olhos. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, não compreendem o plano daquele que as ajunta como feixes para a eira. Levante-se e debule, ó filha de Sião, pois eu lhe farei chifres de ferro e lhes farei cascos de bronze, para que você despedace muitas nações. Você consagrará ao Senhor, ao soberano de toda a terra, os ganhos ilícitos e a riqueza delas. Apocalipse capítulo 6. Os selos. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Então ouvi uma das 4 criaturas viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei e eis que diante de mim havia um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi dada uma coroa. Então ele saiu como vencedor e para vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura vivente dizer: Venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens matassem uns aos outros. A ele foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura vivente dizer: Venha! Olhei e eis que diante de mim havia um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre as 4 criaturas viventes, dizendo: 1 quilograma de trigo por 1 denário e 3 de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz da quarta criatura vivente dizer: Venha! Olhei e eis que diante de mim havia um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgarás nem vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra? Então, a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e todos os livres, esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá suportar? Salmo 134. Cântico de peregrinação. Venham, bendigam ao Senhor, todos vocês servos do Senhor, que de noite servem na casa do Senhor. Levantem as mãos em direção ao santuário e bendigam ao Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Provérbios capítulo 30, versículos 1 ao 4. Ditados de Agur. Ditados de Agur, filho de Jaque. Uma advertência. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: Sou o mais estúpido dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas na sua capa?
Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o nome dele e o nome do seu filho? Certamente você sabe. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!